Introdução à legislação sobre educação. Olá, seja muito bem-vindo ao módulo 3 desse curso. Aqui vamos tratar da parte burocrática do homeschooling, como a legislação, o Código Penal, o Conselho Tutelar, entre outros. Eu ouço muitas perguntas do tipo: pode fazer homeschooling? Precisa de alguma autorização? Mas isso não é crime? A lei permite? E coisas do tipo. A resposta para tais perguntas é simples, como tudo que eu tenho ensinado aqui. Mas o que me preocupa de fato são as próprias perguntas. Eu já me vi claramente desse mesmo lado confuso, porque eu também já fiz tais perguntas. E eu reconheço que muitas são, em alguns níveis, legítimas. Nós fomos ensinadas na Bíblia a respeitar as autoridades. E o Estado hoje é uma realidade. E sim, os seus tentáculos estão em volta da educação também. Porém, pela nossa falta de reflexão, nós nos deixamos levar por coisas erradas, antibíblicas e antinaturais por pura ignorância. Lembra da aula sobre a escola? Lembra do que eu citei sobre a política pão e circo? Hoje nós vivemos uma estratégia política bem parecida. Nós vivemos nossas vidinhas de gente normal, nos casando e dando em casamento, trabalhando, tendo os nossos filhos, construindo a nossa família, indo à igreja, nos divertindo e sendo felizes. E o Estado? Ele cuida de todo o resto. A maioria esmagadora da população não tem um senso mínimo de política. Quase nunca refletimos nas seguintes perguntas: o que é política? O que é o Estado? Por que ele existe e qual é o seu papel? Quem sou eu e onde Deus se encaixa em tudo isso? Como essa é uma aula introdutória, eu tratarei de esclarecer alguns pontos básicos. A história é o meio pelo qual descobrimos a verdade. Como eu demonstrei em outras aulas, hoje nós vivemos uma bolha contemporânea, achando que o que vivemos hoje é a norma geral, linear e perpétua de todo sempre. Como somos um povo sem história e sem educação, acreditamos que esse modelo de Estado é perfeitamente normal e aceitável, por mais que saibamos o quanto ele é corrupto e injusto em muitos casos. Mesmo que ele encarne os piores tipos de imoralidades autoritativas, nós sempre nos voltamos para ele buscando uma solução para os nossos problemas. Por mais que ele nos bata, nós sempre recorremos a ele quando precisamos. Ora, isso não é um instinto filial em relação à paternidade do Estado? É como se ele tivesse nos parido, e mesmo que seja um pai agressor e alcoólatra, é tudo que temos para hoje. Nós fomos ensinadas a pensar no Estado assim, como um pai. Temos uma visão de Estado paternalista por um motivo bem simples. Aqueles que estão por trás da escola estão também por trás do Estado. O socialismo tem um modelo de governo assistencialista, onde a sua posição para com o cidadão é de ser a figura do pai, a autoridade, que cuida de seus filhinhos, dando casa, comida, educação, infraestrutura e vários outros serviços grátis para obter o controle social. Ele quer que você se submeta a ele em obediência fiel, assim como você se submete aos seus pais. Se você cresce tendo tudo vindo das mãos ou passando pelas mãos do papai Estado, logo, apesar dos pesares, você tem medo de viver sem ele. Eles nos acostumaram assim mesmo. É por isso que nós nos sentimos na obrigação de pedir a permissão para o papai Estado, Para tudo. Papai Estado, eu posso educar os meus filhos em casa? O senhor me permite? No final dessa aula, eu espero que você veja tal pergunta de uma forma totalmente diferente. E ainda, que tenha vergonha de um dia tê-la feito. Vamos dar um passo para trás para vermos mais claramente a extensão e complexidade da realidade. Talvez no seu caso você precise dar muitos passos para trás. A visão socialista está tão impregnada na maioria de nós que é necessário retroceder muito para desgrudar essas amarras mentais que nos submeteram. Você precisa entender que esse modelo de Estado nem sempre foi assim. Na verdade, ele é bem recente comparado com a história do mundo e com a história de todos os outros povos. Vamos voltar ao começo. E sabe por quê? Porque nessa história atual, você não sabe muito bem como encaixa Deus, certo? O Estado atual parece estar não apenas se lixando para o nosso Senhor, mas indo contra a sua lei. Como dizem, algo de errado não está certo. Voltemos às bases da fé. Quem criou o mundo? Quem estava lá no início de tudo? O Estado? No princípio criou o Estado, os céus e a terra. Não, absolutamente não. Nosso ponto de partida jamais será o Estado. No princípio criou Deus. Deus é o nosso ponto de partida.
Tudo foi criado por intermédio do seu poder através do Logos, Cristo, para quem tudo foi criado e a quem tudo pertence. A terra e tudo que nela existe é propriedade de Deus. Ele é quem a criou. Ele é a autoridade suprema, inquestionável, inabalável, imutável, perpétua e eterna. Só por aí já podemos concluir que existe um problema muito grave com o Estado, que ao ignorar a Deus, se julga ele mesmo um Deus. Imagine só, Maurício de Souza, criador de Turma da Mônica, ser retirado de seu lugar de autor e proprietário pelos próprios personagens, que só existem e só continuam existindo por sua mente criativa e poder sobre a produção de tais personagens? Como assim Mônica e Cebolinha ateus? É a maior piada do século. E é isso que a política moderna se tornou, uma piada de mau gosto. O ponto de partida de tudo que existe, do certo e do errado, de como as normas serão estabelecidas, vem de Deus, pelos meios de Deus e para os propósitos de Deus, que é o louvor de sua glória. Ele é o nosso ponto de partida, o nosso crivo, nossa régua, nossa autoridade maior e o nosso Senhor. Já parou para pensar no porquê nós o chamamos de Senhor? Porque somos seus escravos e servos. Nós servimos primeiramente ao Senhor do cosmos. Ele é o nosso primeiro, original e eterno Rei. Tudo começa em Deus. Não há autoridade legítima fora dele. O primeiro modelo político nasceu da autoridade de Deus. Ele é o Senhor sobre todas as esferas da vida. Só existe uma hierarquia política porque Deus é um ser hierárquico. E em relação a nós, ele é essa figura de chefe, juiz e autoridade. A política copia o poder que Deus tem sobre todos os povos e reproduz essa hierarquia para a organização social. Mas a figura de um líder vem primeiramente de Deus. Na verdade, foi ele que plantou em nós esse senso de hierarquia e escolheu uns para o poder político e outros para seguir um líder. Nós fazemos exatamente isso em relação ao Senhor. Nós o obedecemos, observamos as suas leis, o reverenciamos e honramos. A política não se inventou, Deus criou a política. Após o dilúvio, quando os povos tentaram se reunir para criarem um grande império, Deus os espalhou e fez com que existissem vários povos e várias organizações políticas. E abrindo um parêntese aqui, o próprio Deus é contra um governo único e universal. Quando os povos foram espalhados, surgiram então os egípcios, os sumérios, os babilônicos, os assírios, etc. Cada povo com um modelo confuso de política. Mas como é que foi com o povo que Deus andou desde a criação? Como era a política estabelecida por aqueles que eram diretamente guiados por Deus? O primeiro modelo político foi a teocracia. Theos vem de Deus e Kratos vem de poder. Pode ser traduzido por o governo de Deus. Resumidamente, teocracia é um modelo político que é guiado e regido por Deus. Ele é o presidente absoluto. Deus governava o seu povo através de profetas, que eram chamados juízes. Os juízes eram os porta-vozes de Deus diante do povo. A teocracia era um sistema extremamente organizado. Deus deu leis, constituição e código penal para o povo de Israel. Ele era quem dirigia os passos do povo e dizia o que eles deveriam fazer e para onde deveriam ir, etc. O que houve? Deus havia levantado Samuel, que foi o último dos juízes, que era um profeta diante do povo. Mas o povo decidiu que não queria mais tal modelo político. Eles estavam insatisfeitos com a teocracia. Então eles desejaram modelos políticos como o dos outros povos pagãos. E sucedeu o quê? Tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel. E o nome do seu segundo filho, Abia. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dai-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que
fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje. A mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam rei, e disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por chefe de 1000 e de 50, para que lavrem a sua lavoura e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. Então naquele dia clamarei por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz, e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um à sua cidade. 1 Samuel 8, do 1 ao 22. A pior coisa que Deus pode fazer ao ser humano é entregá-lo à sua própria vontade. Deus levantou Saul, depois Davi e Salomão. Após isso houveram tantos problemas que o povo se dividiu em reino de Judá e reino de Israel. O reino de Judá foi preservado na linhagem de Davi, do qual veio mais tarde Jesus. Mas devemos lembrar as lutas que o povo enfrentou no novo modelo político, a saber, a monarquia. Saul, o primeiro rei, foi perverso. Davi caiu em pecados terríveis, os quais trouxeram consequências lamentáveis para toda a sua linhagem. E a desobediência dos filhos de Davi levou à divisão do povo, que foi guiado por reis injustos que se prostituíram e levaram o povo de Deus a prostituir-se com outros deuses, o qual suscitou várias vezes a ira de Deus sobre o povo, o qual foi entregue a perseguições e exílios nas mãos de outros povos. Não foi nada benéfico para o povo ter abandonado o modelo teocrático. Seguindo a linha do tempo, no tempo de Jesus, o povo de Deus, que se denominava até então judeus, estava sob o domínio dos romanos, sofrendo, como sempre, opressão debaixo dos pés de outros povos. O líder político da época era César. Os romanos tinham uma forma política muito centrada na figura do líder, onde o mesmo exigia inclusive a adoração como um deus. Não muito diferente de outros povos, como os egípcios e coisas do tipo. É bem natural de outros povos que não reconhecem a existência e autoridade do Deus verdadeiro que os líderes se sintam como o próprio Deus, como a divindade. Como dizia Salomão, não há nada de novo debaixo dos céus. Os judeus eram oprimidos e a igreja, ao nascer, foi igualmente. Os romanos assassinaram não só cristãos, como o próprio Jesus Cristo, com uma colaboração ativa dos próprios judeus. Os cristãos eram mortos com base na acusação de ateísmo, porque se negavam a adorar a figura do líder e diziam adorar um Deus que ninguém podia ver. Até que em 312 d.C., Constantino, o imperador romano, supostamente se converteu ao cristianismo. E em 394 d.C., o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma. Daí em diante, o modelo político se tornou uma forma de teocracia, com algumas nuances entre o poder estatal e o poder eclesiástico. Mas a visão cristã, seja na igreja, seja no Estado, era a mesma. O Estado era cristão.
Suas leis eram baseadas na lei de Deus e, em algumas circunstâncias, durante o período papista, o próprio Papa se tornou a figura do líder que estava acima do líder político. Ele era quem escolhia e retirava os reis. Ele era a figura máxima sobre tudo e todos, com base na sua autoridade, que representava o próprio Deus. Com a Reforma Protestante, Lutero combateu essa visão misturada de igreja e Estado e promoveu a separação de ambas. Porém, o Estado deveria continuar cristão. O Estado laico nascido do protestantismo era que o Estado não interferia na igreja e a igreja não deveria, como instituição, interferir no Estado. A igreja permaneceria cumprindo as suas competências e o Estado as suas. Não muito diferente do que acontecia nos tempos bíblicos, que apesar de ser uma teocracia, Deus fazia separação entre a lei civil e a lei cerimonial. O sacerdote ficava responsável pelas questões cerimoniais do templo e os juízes ficavam responsáveis pelas questões civis da época. Então o modelo protestante era justamente que a igreja permaneceria cumprindo suas competências e o Estado as suas, e ambos obedecendo e sendo fiéis a Deus. À igreja cabia o cumprimento da ordem eclesiástica e espiritual, e ao Estado cabia as decisões e aplicações políticas de acordo com a palavra de Deus. E por que precisamos do Estado lado a lado da igreja? Paulo responde isso em Romanos. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicada a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Romanos 13, do 1 ao 7. O papel do Estado, instituído por Deus, então, é punir os maus e honrar os bons. E ele porta a espada justamente para cumprir a lei de Deus na ordem social. É por isso que vemos os modelos protestantes de política, como em Genebra, Inglaterra e Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos, que apesar da igreja condenar os pecados baseados na Bíblia, não era a igreja que aplicava as penas como a pena de morte, por exemplo. A igreja pregava contra o pecado e o Estado ao lado, não acima nem interferindo nela, cumpria o seu papel como servo de Deus ao efetuar o julgamento. Ao contrário do que acontecia com a Igreja Católica na Idade Média, onde a igreja pregava contra o pecado, ela mesma julgava e ela mesma condenava. João Calvino foi uma das principais figuras que promoveu e disseminou, através do seu exemplo em Genebra, o melhor e mais respeitado modelo de democracia. Baseado em seu exemplo e sucesso, vários outros países o copiaram. Foi com esse modelo que o mundo conheceu uma forma política que equilibrava o poder do Estado e o poder da igreja de uma maneira que ambos estavam lado a lado se ajudando. Desse modelo surgiu então a maior liberdade religiosa e política que o mundo não via há muitos anos. Após romper com o poder absoluto da Igreja Católica, a política avançou e o desenvolvimento social floresceu. Até o próprio capitalismo só foi possível existir por conta de tal modelo. Um dos países mais desenvolvidos do mundo foi fundado por protestantes calvinistas, a saber, os puritanos nos Estados Unidos. Vamos fazer então uma retrospectiva, do baita resumão que eu trouxe aqui para você. Desde os primórdios da Terra até a chegada do protestantismo, a religião e política sempre estiveram ligadas. E se tratando do Ocidente, ele sempre, desde os romanos, foi influenciado e construído pelo cristianismo.
Não existe civilização sem religião. Embora a religião e política de outros povos fossem outras, todas as sociedades eram organizadas em volta de alguma crença, com algum deus, mesmo que ele fosse o próprio rei. Nunca houve civilização e governos ateus. E como então chegamos nessa tragédia de estado atual? Foi na Revolução Iluminista que as esferas se viraram do avesso. Deus, que sempre foi o centro do universo, a medida de todas as coisas, foi destronado pelo homem. E a cosmovisão secular passou de teocêntrica, Deus no centro, para antropocêntrica, ou seja, o homem no centro. É por isso que os católicos nos acusam injustamente, nós protestantes, de sermos os responsáveis pelo rompimento social da teocentricidade. Mas apesar de que, de fato, nós demos mais liberdade às pessoas, jamais defendemos ou promovemos qualquer democracia plena. Essa democracia em que vivemos hoje é uma deturpação diabólica da democracia defendida pelos reformadores. Como nos conta Gary DeMar em seu livro Quem Controla a Escola Governa o Mundo. Abre aspas. John Winthrop, de 1588 a 1649, o primeiro governador da colônia de Massachusetts, declarou que a democracia direta é a pior e mais egoísta de todas as formas de governo. John Cotton, de 1584 a 1952, ministro do século XVII de Massachusetts, escreveu o seguinte em 1636 a respeito dos perigos inerentes do sistema político baseado na pura democracia. Não concebo a ideia de que Deus a tenha ordenado como uma forma adequada de governo, quer para a igreja, quer para o Estado. Se o povo puder governar, quem será governado? Antes que você pense que essas são opiniões extremadas de religiosos desmancha prazeres, considere a opinião dos fundadores constitucionais da nossa nação, que no caso Estados Unidos. James Madison, reconhecido como o pai da Constituição, escreveu que a democracia são exibições de turbulências e competições. As democracias puras são incompatíveis com a segurança pessoal ou os direitos de propriedade. Em geral, elas foram tão curtas em vida quanto violentas em morte. John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos, declarou: a voz do povo é às vezes a voz de Maomé, de César, de Cartilina, do Papa e do Diabo. Francis Schaeffer descreveu a democracia como a ditadura dos 51%, com nenhum controle e nada com que desafiar a maioria. A lógica é simples. Significa que se Hitler for capaz de obter 51% dos votos dos alemães, ele tinha o direito de assassinar os judeus. Fecha aspas. Nós, protestantes, nunca defendemos o abandono religioso cristão do Estado. Nós combatemos a falsa religião e tirania de uma elite eclesiástica sobre o povo. Mesmo que no modelo democrático, ele ainda continuava teocrático pelo simples fato de que a lei de Deus era e continuava sendo a medida de todas as coisas. O Estado continuava sendo um servo de Deus, sob a autoridade de Deus, existindo pela permissão de Deus. O Estado era cristão, mas não era a igreja. Esse era o único detalhe. Mas com a Revolução Iluminista, tudo foi para os ares. Ela arrastou consigo todas as piores revoluções sociais já existentes, como a Revolução Francesa Socialista, que guilhotinou cerca de 40 mil pessoas, incluindo religiosos, e espalhando suas sementes malignas pelo Ocidente afora, fez brotar o feminismo, entre vários outros demônios sociais. Como você aprendeu na aula sobre a escola, o socialismo tem como fim destruir o cristianismo, pois o elo que perpetua o modelo social tradicional, a pedra no sapato da revolução, é o cristianismo. E você já entendeu que foram justamente os socialistas que se infiltraram e tomaram o poder. São eles que estão lá agora. Foram eles que escreveram a última Constituição. São eles que agora ditam as regras. Então saiba que é para essas pessoas que odeiam a Deus e sua lei, que desprezam a nossa fé, que muitos de vocês estão pedindo a bênção para educar os seus filhos em casa. Esse é o papai Estado que muitas de vocês batem continência. É para esse Estado ateu, apóstata, blasfemo, anticristão que muitas de nós estamos o vendo como a medida do certo e do errado. E por isso quando eu vejo perguntas do tipo, eu fico: como assim o Estado tem que deixar que eu eduque os meus filhos em casa?
Nas próximas aulas, você saberá que o homeschooling não é inconstitucional. Mas eu quero que reflita em algo. Mesmo que fosse, o Estado não tem poder para proibir um direito naturalmente dado por Deus, pois o Estado só tem poder legal até onde Deus o dá. Se o Estado se volta contra as verdades de Deus, logo ele já deixou de ser legítimo. O Estado não tem que permitir que você respire. Isso é o cúmulo do absurdo. Chegamos ao nível de pedir permissão a um Estado obstinado para cumprirmos uma ordem de Deus, algo plenamente natural e claramente correto. Como disse o advogado Thales Mello, abre aspas, o Estado não quer o seu bem. Não implore por bênção estatal para aquilo que é seu direito natural. O direito natural não se autoriza, apenas se reconhece e respeita. O direito natural dos pais na educação dos filhos existe e deve ser exercido e respeitado. Ou você entende isso, ou logo você aceitará qualquer controle social na sua vida e na de seus filhos. Pare de acreditar no Estado. Pare de pedir bênção para o papai Estado. Não alimente o Estado, porque ele vai devorar você no futuro. Fecha aspas. Para concluirmos, reflita nas seguintes verdades. Deus ainda é Senhor sobre tudo e todos, inclusive sobre a política. Quer o Estado reconheça isso, quer não. Nosso primeiro Senhor é Jesus Cristo e a Ele somente é que devemos obediência, mesmo que tudo diga o contrário. Se Deus diz sim e todo mundo diz não, então nós decidiremos pelo sim. Se o Estado te proibir de professar a sua fé, você obedecerá? Mas é exatamente o que acontecerá em breve se você continuar se curvando a um falso Deus estatal. Devemos obedecer às autoridades enquanto elas tiverem de fato tal autoridade e forem servas de Deus para punir os maus e honrar os bons. A partir do momento que ela milita contra Deus, nós obedeceremos a Deus e a Ele somente. O Estado, magistrados, juízes, todas as esferas políticas devem se ajoelhar diante do Rei da Glória. Nós não nos ajoelharemos diante deles. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O César de hoje matou Deus e quer ser um novo Deus sobre nós. Mas nós temos e adoraremos apenas o único Deus que é Yahvé. Que todos os outros deuses sejam anátemas. As próximas aulas serão sobre o direito natural e a constitucionalidade do homeschooling. Hoje, ainda temos amparo na lei para cumprirmos nosso chamado como pais dentro da legalidade. Mas será que teremos isso amanhã? Mesmo que não tenhamos, mais vale obedecer a quem? A Deus ou aos homens?